Olá, olá, boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, boa noite. Vamos chegando para essa live. Ana Lúcia, Márcia. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez aqui com vocês. Eu já vou dar início, as pessoas vão chegando, né? Para participar com a gente. Já vamos deixar um combinado aqui. Se durante a live você quiser deixar um recadinho, aí uma pergunta, né? Pode deixar e no final eu vou responder, tá bom? Então vamos combinar assim, tá? Então, vamos dar início. Amanhã é Dia dos Pais, esse ser maravilhoso. E aí, de repente, já no início você fala assim: quem disse, Mary? Calma que a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Pai. Assim como a gente falou numa outra live sobre mãe, né? Na véspera dos Dias das Mães. Então, eu quis estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse pai. O quanto é importante o pai na nossa vida. Então, vamos lá no início. Eu faço uma pergunta para você. Pessoal, já me fala aqui se o som tá bom, tá? Porque eu tô sem retorno, então me falam aqui se tá bem, para eu dar continuidade, senão a gente já ajusta. Só falam tá ótimo, tá bem, estão me ouvindo bem, só me respondam aqui, pra gente já começar. Tá tudo maravilhoso. Tamires, minha linda, bem-vinda, bem-vinda. Jéssica, bem-vinda. Então vamos lá. Pai, indo lá no início, e aí eu faço uma pergunta. Você conhece alguém que nasceu sem pai? Não tem como. Então você pode até falar assim: eu não tive pai. Sim, você teve pai. Senão você não teria nascido. É impossível nascer sem ter um pai. Concordam? Então, esse ser, ele foi primordial para você estar aqui, assim como sua mãe. O seu pai é tão importante quanto sua mãe. Para você estar aqui vivendo, foi necessário a união desses dois. E união, eu não falo que eles viveram bem em união. Foi necessário que os dois se conhecessem e decidissem ter um filho. Não, mas meus pais não queriam ter filhos. No momento em que eles se relacionaram, tiveram ali um momento de amor entre os dois, ali eles decidiram sim, mesmo que inconsciente. Porque antes da gente vir, já tem as reuniões, já se decide pai, já se decide quem vai ser sua mãe, seu pai, enfim. Existe todo um planejamento antes de você descer para cá, antes de você vir para cá. Eu digo descer porque parece que a gente estava lá em cima e desceu, né? Então, antes de você vir para essa terra, né? Você já teve lá as reuniões, foi todo um planejamento. E sim, você escolheu esse pai, e sim, você escolheu essa mãe. E sim, dentro do propósito da sua existência nessa vida, esse foi o pai certo e essa foi a mãe certa para você. Essenciais.
aquilo que você precisava para ser quem você é. Então, hoje você é adulta, está aqui me ouvindo, para que você chegasse onde você chegou, da forma que foi, necessariamente você teve um pai e uma mãe. E eles foram exatamente aquilo tudo que vocês precisavam, nem mais e nem menos. Exatamente o que a gente precisa é o que os nossos pais são. Então, o nosso pai é sim muito importante na nossa vida. Não é porque de repente sua mãe cuidou de você sozinha que ela é mais importante que o seu pai. Não. Para você como ser humano, para você conquistar o seu direito, o seu lugar no mundo, você sim precisa de pai e mãe. Um não é mais importante que o outro. Então vamos lá. Dando início, o pai estava presente desde a sua concepção, né? Então ele esteve lá. E que sementinha importante essa, né? Que fez tudo isso. Nós. Então, ali o seu pai já estava presente. Ali quando você estava na barriguinha da mamãe. Talvez ali você já tem algo aí com seu pai, né? Porque dependendo da conversa da sua mãe com seu pai, dependendo do momento quando ela descobriu que estava grávida de você, como foi a reação dela? Como foi a reação desse pai quando ela contou? O que essa mãe sentiu quando o pai de repente falou algo que machucou? E esses sentimentos foram imprintados também em você, às vezes, né? Por quê? E muitas das vezes, né? Porque você estava ali, sentindo o que a mamãe sentia, né? Então, aqueles sentimentos ali da gestação, toda a insegurança, todo o medo de não dar conta, talvez ficou imprintado. Mas também, às vezes, uma fala do pai também teve um imprint aí em você. Muitas vezes, quando a gente faz um tratamento de terapia, né? Que a gente acaba indo no útero da mamãe e às vezes essa pessoa fala assim: eu estou ouvindo meu pai falar tal coisa. Isso magoou, isso machucou e isso ficou nessa criança. Nossa, mas era um feto. Sim, mas ficou. E às vezes você está passando por coisas na sua vida adulta que sim, está lá na gestação, né? Sim, está lá na sua primeira infância, sim, está lá no nascimento. E às vezes existem histórias assim: o seu pai não te quis. E já tive casos também que quando volta lá, sim, o pai queria estar presente. E já teve pessoas que viu a cena, o pai segurou no colo quando nasceu. E foi só isso que a mãe deixou fazer. A partir dali a mãe não permitiu que ele ficasse. Mas qual é a história da mãe? Seu pai não quis você. Isso não é verdade. Pasmem. Mary, mas mãe não mente. Mente sim. Existem segredos que as mães não contam. Guardam para elas. Então, existem histórias que não são verdadeiras. Então, se você tem uma história aí com o seu pai, procure saber. Sim, tá aí dentro de você. Mary, mas eu não tive pai. Sim, teve. E ele está aí dentro de você, em cada célula sua. A sua composição genética é feita do seu pai e da sua mãe. Mas ele me faltou. Ele está aí dentro de você. O pai é o quê? O pai é a força. O pai é a ação. O pai é aquele que leva você para a vida.
O pai é aquele que leva a sua autoestima, sabe? É aquele que diz, eu sou autoconfiante, eu tenho autoestima alta. Por quê? Porque eu confio em mim. A força, a energia, da onde você pega a força para ir para o mundo, da onde você pega a força para ir, acontecer, trabalhar, dar conta, construir, realizar sonhos. Toda essa ação vem do pai. E se eu não tive pai, Mary, como que eu vou fazer? Ele está dentro de você. Então procure se conectar com essa força que está dentro de você. Sim, pode haver um outro representante masculino ali, um vô, um tio, que vai sim ali estar presente no seu dia a dia, na sua vida. Mas é muito importante você se conectar com esse pai. O pai é aqui dentro. É na sua essência, no seu coração, a conexão. Você pega toda essa energia, essa força do pai aqui dentro de você. Não é no físico. Ele pode não estar aí com você fisicamente. Sabe, na sua frente, você vendo, olhando para ele. Mas dentro de você, ele está. Então, sinta, se permita sentir o seu pai dentro de você. Por quê? Por que que eu tenho que olhar para esse pai? Porque faz parte de você. Você é ele. Entende? Ele está dentro de você. Ele é a tua força. Ele é a tua energia do dinheiro, da prosperidade. Ele é a energia dos bons relacionamentos, não só de casal, mas relacionamentos no geral. Bons relacionamentos com o chefe, sabe? Então, se me falta, então eu tenho certas dificuldades na vida que eu não tenho consciência, mas é por causa dessa desconexão com o pai. Então, vamos para a importância desse pai. Vamos olhar para isso. Ah, eu sou uma pessoa que não tenho muita, sabe, disposição. Eu acho que eu não dou conta. Eu não confio em mim, não acredito que sou capaz. As pessoas falam, mas eu não acredito muito. Talvez te falte isso, essa força do pai, essa ação do pai, esse fortalecimento desse yang dentro de você. Quando a criança nasce, ela precisa dos cuidados da mãe. Ela precisa que essa mãe cuide, que essa mãe dê carinho, porque é ali que essa criança aprende a dar e receber carinho. A mãe é o acolhimento, a mãe é o amor, a mãe é o cuidado, né? Então ela vai cuidar dessa criança enquanto é pequena. E aí depois essa mãe precisa liberar esse filho para o pai, que é para o filho chegar no pai e receber toda essa energia yang, toda essa força. E quantas mães não conseguem liberar o filho para o pai, porque não acredita que ele dá conta. Pensa, nossa, vai chegar a hora do almoço, vai chegar a hora de ir para a escola, ele não vai lembrar, ele não vai dar conta. Ele não vai cuidar dessa criança direito. E aí é onde essas mães acabam não levando esses filhos para o pai. E esses filhos crescem e se tornam adultos inseguros, infantilizados muitas vezes, com problemas de relacionamento, com problemas de prosperidade. Então, olha a importância de um pai. Quando você diz, eu sou pai e mãe do seu filho, não. Você é apenas mãe. Somente mãe. E se você quer bem
o bem do seu filho, se você quer o seu filho um adulto saudável, seja apenas mãe. Não ocupe o lugar do pai. Esse não é o seu lugar. Seja apenas mãe. Não é porque você cuida dele, porque você mora sozinha com ele, que você é pai dele. Não, apenas mãe. Fique no seu lugar, que aí sim você está ajudando seu filho. Saia do seu lugar, diga que é pai e mãe, vá ocupar o lugar do pai e do filho e você terá problemas com esse filho. Simples assim. Então, olha a importância de deixar que o pai conviva com o filho. Entra naquele ensinamento que a Shirley sempre fala, né? Para quem tá aqui, a maioria conhece a Shirley. Naquelas fases que ela fala, que até os 7 anos, 7 anos e meio, o filho está, né, ali na esfera da mãe. Tanto é que quando o filho fica doente, vamos cuidar da mãe, o que essa mãe está passando. A partir daí, até os 14 anos, dos 7 aos 14, o pai, ele entra na energia do pai. Percebe como os ensinamentos, eles se complementam? Então, aí, se dos 7 aos 14, o que esse filho está passando? Como que está esse pai? O que esse filho está captando desse pai? Mas olha, aqui a gente está falando de que primeiro a mãe cuida. Percebe que quando ele chega nessa parte, como diz, entra na energia do pai, é onde a mãe tem que liberar para o pai? Então a mãe tem que deixar esse filho ter contato com esse pai. Porque esse pai precisa ensinar esse filho a ir para a vida, a ir para o mundo, a ser adulto. Até aí, menino e menina é o mesmo processo, tá? Então, tanto o menino quanto a menina, a mãe precisa liberar esses filhos para que o pai possa, então, mostrar o mundo. Para que ele possa, então, passar essa energia de ação, essa autoconfiança para esses filhos. Daí para frente, o que vai mudar? O menino, ele vai para o pai, e do pai ele vai para o adulto, ele vai para o mundo. A menina, depois do pai, ela precisa voltar para a mãe, porque agora ela precisa aprender a ser mulher. E o pai não consegue ensiná-la a ser mulher. Ela precisa que a mãe a ensine. Então, ela volta para a energia da mãe, para a esfera da mãe. Então, ela volta para a mãe para aprender a ser mulher. Então, quando essa filha não consegue voltar para a mãe, aí é onde a filha fica, a gente diz que é a filhinha do papai. Então, essa menina, ela fica ali na esfera do pai, não volta para a mãe. Então, quando chega na adulta, o que acontece? Relacionamentos que não dão certo. Prosperidade, não consegue prosperar, tem dificuldade com amor, com dinheiro. Por quê? Porque existe todo um processo. Essa menina, ela ficou ali infantilizada muitas vezes, né? Então, quando ela vai para o adulto, para ter relacionamentos, ela pode até casar, enfim. Só que não dura muito. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Existe um lugar de cada um. E cada um precisa estar no seu lugar. Quando ela é uma filhinha do papai, ela ficou ali na esfera do papai, ela tem um papai junto com ela. Geralmente, ela mora com os pais ainda, mesmo adulta. Não consegue sair. E quando sai, pode até casar, mas não tem relacionamentos duradouros, sabe? Porque ali ao lado dela já tem esse papai. Então, o relacionamento vem, mas ele vai embora, porque ele não consegue ficar. Não tem como ocupar o mesmo espaço que já está ocupado pelo pai.
o menino, se a mãe não consegue deixar esse filho ir pro pai, não tem a segurança, porque as mães acham que os pais não dão conta, né? Então a mãe não soltou o filho, agora eu tô falando do menino, não soltou o filho, não deixou ele ir lá pro pai, não liberou ele pro pai. O que que acontece? Esse menino vai ficar na esfera da mãe e vai ter os mesmos problemas que aquela menina ficou na esfera do pai. Ele vai ser o filhinho da mamãe. Aquele que mora com os pais ainda, mesmo adulto. Aquele que não consegue os relacionamentos, consegue, mas dura pouco e volta novamente para a mamãe, né? Ou problemas para ganhar dinheiro, autoestima. Como que eu posso falar para vocês? Não aprendeu a ser homem. Porque quem ensina esse menino a ser um homem, um adulto, é o pai. Então esse homem, ele vai ficar ali e aí ele vai ser aquele homem que não ganha dinheiro, tem problema no relacionamento, autoestima baixa, não acredita em si mesmo. Então, olha a importância que é o pai, o Yang na nossa vida. Então a gente precisa sim desse pai por toda a nossa vida, em todos os momentos. Porque quem não trabalha, quem não tem amizades, quem não se relaciona com o chefe ou com os amigos do trabalho, ou em qualquer lugar que você vá, existe ali uma comunicação, um relacionamento. Quando falo de relacionamento, não só homem e mulher, né? Então, a gente precisa dessa força. E aí, comece a perceber aí você, como que foi sua infância, como que foi sua adolescência. Perceba aí em você se você tem realmente esse pai aí dentro. Mary, é difícil porque meu pai não me criou, meu pai foi embora, tal. É difícil para você? É desafiante? Procure ajuda. Existem muitos terapeutas. Faz uma constelação familiar, faz uma terapia, pede ajuda. Se você não consegue sozinho, existem muitos profissionais que podem te ajudar a caminhar até o seu pai. Isso é muito importante. A gente fala de tomar o pai, né? Então, se você não consegue tomar esse pai, porque tudo é aqui dentro, peça ajuda, porque ele é muito importante para você, em tudo que você vai fazer. Porque se você ficou na criança, se você ainda é uma criança, buscando pai, machucada por algo que aconteceu, pela falta do pai, então você sim tem problemas na sua vida, porque você está na criança. Como eu costumo dizer, criança não trabalha, criança não ganha dinheiro, criança não compra carro, criança não dirige, criança não compra casa, criança não faz nada disso, porque isso é coisa de adulto. Então, para ser adulto responsável, que conquista, que forma família, é preciso estar bem resolvido com pai e mãe, sim, com a criança, sim. Porque imagina se você tá preso lá nessa criança. Aí você tem um filho. Você vai conseguir ser pai? Você vai conseguir ser mãe? Não. Porque uma criança não consegue ser. Para você ser pai, você precisa ser filho antes. Para você ser mãe, você precisa ser filha antes. Se eu estou no meu lugar de filha, se eu estou bem trabalhada com esse pai e essa mãe, se eu já me terapeutizei
o suficiente, eu consigo ser um adulto responsável e dar conta de um filho de maneira sadia, para que esse filho cresça saudável. Senão, o que vai acontecer? Vou jogar tudo nesse filho. E esse filho vai ser mais um adulto problemático. Percebem? Então, se a gente procura se curar, a gente consegue passar essa cura para os filhos. Porque aí a gente tem a consciência do que é. E a gente começa a perceber e passar para o filho diferente. Porque se você, mãe, fala para o filho, ah, seu pai não presta, ah, seu pai te largou, ah, seu pai isso, seu pai aquilo, você está falando para esse filho que ele é assim, porque ele é o pai dele, dentro dele. Falar mal do pai do seu filho é falar mal do seu filho. O pai dele é muito importante para ele. Então, vamos começar a partir de hoje, ter um outro olhar. Porque se o seu filho não tiver esse pai dentro dele, você vai ter um adulto problemático. Em várias áreas. É isso que você quer para o seu filho? Então, se você realmente é uma mãe que zela pelo futuro do seu filho, você quer que o seu filho tenha sucesso, que o seu filho seja um homem digno, trabalhador, um homem que ganha dinheiro, um homem que vai, faz e acontece, um homem que tem coragem, força, disposição, ele precisa do pai. Uma mulher forte, determinada, ela precisa do pai. Então, vamos trazer esse pai para os filhos também. Não só o seu pai para o seu coração, mas vamos falar para os filhos do que é bom dos pais. O que o pai dele tem de bom? Traz isso para ele, porque você vai estar ajudando ele. Então, procure qualidades no pai do seu filho e fale coisas boas do pai dele, do pai dela. Porque isso está ajudando esse filho. Você está fortalecendo esse yang dentro do seu filho. As coisas que aconteceram entre você e o pai do seu filho ou da sua filha é coisa de adulto. Então, vocês resolvam entre si. Não tragam para a criança. Não fiquem falando, mesmo que você está casado, o pai está junto, muitas vezes você fala do pai para a criança. Não fale. Se não tem coisa boa para falar, não fale nada. É melhor calar do que prejudicar o filho. Entende? E se o filho tá ali e de repente acontece brigas, enfim, o que você tem que fazer? Falar para o seu filho, para sua filha. Isso é entre mim e o papai. Não tem nada a ver com você. Você é apenas uma criança. Isso aqui é assunto de adulto. Porque muitas vezes a criança se culpa pela briga dos pais. A criança se culpa por muitas coisas que não tem nada a ver com ela, mas ela pega tudo para ela. Porque a criança acha que ela consegue salvar a mamãe, que ela consegue salvar o papai. Então eu vou ficar aqui, eu vou fazer por eles porque eu consigo. E aí fica pesado para ela. Aí ela fica prejudicada. Mas na cabecinha dela, ela acha que dá conta. Ela acha que consegue resolver o problema do pai e da mãe. Ela acha que se ela fizer algo, o papai e a mamãe vão continuar junto. Porque o sonho da criança, de um filho, é ver o papai e a mamãe junto. É. Mas ela pega para ela esse peso e ela acha que ela pode manter e não pode manter. Aí essa criança começa a ter problemas,
ter problemas de saúde, ficar irritada, vários comportamentos que é o peso que ela está carregando. E inconsciente, né? Ela acha que dá conta de tudo aquilo. Então ela sai do lugar dela. E ela é como se ela fosse uma adulta, que ela dá conta. Então, saiu do lugar da criança, a criança fica prejudicada. Então, vamos olhar para os nossos pais com amor. Amanhã é dia dos pais. Então, se você não mora perto, não vai estar com seu pai, pelo menos liga. Fala com seu pai. E se você nunca falou para o seu pai o quanto ele é importante para você, fale amanhã. O dia que eu falei para o meu pai, o Senhor é o melhor pai do mundo. Falei coisas bonitas para ele. Ele ficou sem graça, porque nunca tinha ouvido, né? E os nossos pais não costumavam abraçar, beijar, né? Então eram mais quietos na dele, não existia essa coisa desse carinho, de colocar no colo, tal. Então eles são mais reservados, né? Mas ali ele se emocionou e falou, obrigada, foi lindo. Então ali eu pude falar o quanto ele é importante para mim, o quanto ele é o pai perfeito, o pai certo. Só eu e ele, falei tudo do fundo do coração. E ali ele sentiu. E foi lindo. E fala isso pro seu pai também. Traz essa conexão. Mesmo que ele more longe, faz uma chamada de vídeo, conversa com ele amanhã, fale o quanto ele é importante para você. Traga essa energia para você. E aí você vai perceber que quando você tiver esse pai aqui dentro, interno, forte, essa energia yang, você vai ver como sua vida vai mudar. Em vários sentidos. E aí você vai me falar, nossa, Mary, mudou mesmo. Quando eu mudei o meu olhar para com o meu pai, minha vida mudou. E muitas pessoas acabam ficando olhando para a mãe. Às vezes o pai acaba traindo a mãe, essas coisas de adulto que acontecem. E a gente, criança, acaba, né, querendo ali tomar partido de algum pegador da mãe, enfim. Deixe isso com eles. Comece a olhar diferente, tá? Então comece a olhar o seu pai. Perceba que o seu pai também já foi uma criança e muito machucada, que teve os problemas dele da infância também, assim como você. Que ele é um ser humano comum, é um ser humano que sente dor, é um ser humano que sente medo, é um ser humano que também teve suas dores, com pai e mãe também. Então, não queira que o seu pai te dê mais do que ele deu, porque o que ele deu foi o suficiente, e é por isso que você conseguiu chegar no adulto. E muitas vezes a gente precisa do pai do jeito que foi, porque a gente precisa ser a pessoa que a gente é hoje. Se você é forte hoje, é porque você passou pelo que você passou. Perceba que as pessoas que não têm muitos obstáculos, elas são mais frágeis. E quando você precisa ser um adulto forte, a sua infância tem certos obstáculos difíceis de ultrapassar, mas perceba que você ultrapassou todos. Então você deu conta. Se você chegou até aqui, é porque você deu conta. Então, olhe com amor para esse pai. Olhe com respeito para esse pai. Olhe a importância dele para a sua existência. Olhe a importância dele nos seus negócios. Olhe a importância dele nas suas amizades, nos seus relacionamentos, na sua prosperidade. E amanhã é um dia especial para você se reconectar com esse ser divino que é o seu pai. Se ele já se foi, se reconecte aqui dentro. E pode falar. Não importa que ele não está aqui. Fale coisas do seu coração para ele.
e tenha certeza que ele vai receber e ele vai ouvir. A minha gatinha. Então é isso, pessoal. Deixa eu ler algumas perguntas, se tem, vou responder, tá? Vamos lá. Vou voltar tudo aqui para eu achar as perguntas, tá bom? Deixa eu ver, não encontrei nenhuma pergunta até agora. Olha, vocês estão muito espertas. Olha, nem tem perguntas. Até agora não achei. Como curar isso no filho? Isso que, Gi? Eu não sei o que eu tava falando. Se você quiser perguntar. Vamos ver. Minha filha de 10 anos não se dá bem com o pai e ele fala o tempo todo que odeia ela. Então, tem entre filha e pai. É preciso reconectar. Percebe? Que ela vai ser uma adulta com certos problemas. Mas o que gerou tudo isso? Tá? Então, pode ser que esse pai... pode ser, tá? Não estou falando que é. Porque tudo que você quer saber qual é a realidade daquela situação, faz uma constelação que ali o campo vai trazer para você, tá? Mas vamos supor que esse homem seja aquele homem que tá lá na esfera da mãe, infantilizado. Aí ele quer os seus cuidados de mãe, vamos assim dizer. Você é esposa, mas ele quer sua atenção, porque ele ainda quer a atenção da mãe. Aí vamos supor que essa filha tem a sua atenção. Ele vai entrar em conflito com a sua filha porque ele está querendo a sua atenção também. Percebe? Se ele tiver uma criança, ele vai ficar nessa guerra com a filha? E aí, por quê? Porque os dois querem a sua atenção. Estão disputando você. Você entende? Mas isso é suposição. Para saber a realidade, aí é preciso colocar no campo, tá? Observando, já estive nesse lugar de não voltar para a mãe e já odiei responsabilidades. Hoje estou melhorando essa consciência. E é bem isso, a gente vai tomando consciência e a gente vai saindo desses papéis que nos atrapalham. Conforme a gente toma consciência, opa, estou no meu lugar errado, volto para o meu lugar. Opa, estou carregando aquilo que não é meu, devolvo e levo só o que é meu. E a gente vai saindo desses papéis que a gente vai entrando e vai ficando só no nosso lugar, só com o que é nosso, e vai ficando mais leve. Quando o pai não tem nada de bom, é o seu pai, Gi? Ou só fez e fugiu? É isso que eu falei, Gi. No comecinho eu falei, existe lá uma reunião que diz que você vai nascer desse pai e dessa mãe. E nessa reunião também já disseram para você: olha, o seu pai, ele vai apenas te dar a vida, mas ele não vai cuidar de você. Ele vai embora e quem vai cuidar de você é sua mãe e, enfim, quem cuidou de você. E você aceitou, porque existiu lá um porquê. Sabe por que ele vai ter que ir embora e você vai ter que ser cuidado somente pela mamãe, você vai ficar sem o papai? Por isso, isso e isso, tudo bem? Você fala, tudo bem. E aí você veio, ele seguiu, tá? E você ficou. E não é por isso que ele não tem nada de bom.
Quando você diz assim, ó, a frase, o meu pai não tem nada de bom, eu estou dizendo com as minhas palavras que eu não tenho nada de bom. Porque o meu pai tá aqui, ó. Aqui, ó. Tudo. Em toda parte do meu corpo tem o meu pai. Então, quando eu olho pro meu pai e digo não tem nada de bom, eu não tenho nada de bom. Percebe? A sua parte, que é o seu pai, está aí. Então, você está dizendo para você mesmo. Então, o que você quer? Continuar assim? Ou você gostaria de ter um outro olhar para o seu pai e poder olhar para você mesma diferente? Ter outros resultados, diferente daqueles que você tem tido. Nosso lugar tem força, isso mesmo, Tamires. Pra gente estar aqui, a vida chegou através dos dois, de igual importância. Gi, eu acho que eu entendi agora, você tá falando que o pai do seu filho, é isso? Que ele foi embora? Isso, a Tamires está falando assim, as constelações nos ajudam a ter clareza e a ressignificar as nossas dores. Podemos deixar as questões dos grandes com os grandes e seguirmos com leveza, isso mesmo. E ela tá falando, minha vida mudou. A Ju falou assim, fico até emocionada. Acho que com o que ela ouviu, né, Gi? Vamos lá. Vamos ler mais aqui. Aqui eu acho que eu já respondi, né, Paula? Quando não tenho contato com o pai, faço como para me reconectar com ele? É o que eu falei, ele está dentro de você. Você precisa buscar ele dentro de você. Quando a filha nega o alcoolismo do pai, algum filho virá alcoólatra? Quando você... Filha, você que é filha, Karina, então vamos lá. Quando você exclui alguém, vai representá-lo depois. Talvez o seu pai já está representando alguém excluído da família. Mas pode ser também que ele tenha alguns problemas com o pai dele, tá? É o que eu falo, a gente não pode dizer isso é por causa daquilo, não. Isso é por causa do quê? Vamos olhar. No campo, o campo te mostra o porquê o pai bebe, vai mostrar a dor. É uma dor muito grande, tá? Então, beber, fumar, é tudo para suprir, tá bom? Então, sim, talvez esse pai já está representando um excluído, e se ninguém olhar para esse excluído e incluí-lo, alguém vai sim representá-lo depois. Um neto, um bisneto, vai sim. Todo excluído, alguém sempre, enquanto ele não foi incluído, tem sempre alguém representando, conectado com ele, sabe? Buscando esse olhar desse sistema e essa inclusão. Eu perguntei como posso curar porque o pai dele não assumiu, ele só fez e foi embora. Fale bem do seu filho, Gi. Do pai do seu filho, Gi. Não importa. O importante é você falar para esse filho que o pai dele está dentro dele. E que quando ele quiser se conectar com esse pai, ele feche os olhos e sinta que no coração esse pai está. Se ele for pequenininho,
Aí você fala pra ele, olha, põe a mão no seu coração, tá vendo que tá batendo? Ó, sente, seu pai tá aí dentro de você, está no seu coração. E assim, aos pouquinhos você vai ajudando. O que você não pode é falar mal, tá? Responde a Karina. Eu acho que era aquela pergunta, né? Que eu já fui. Ah, tá, Gi, ele já tem 24 anos. Então, faz o seguinte, Gi, como ele tem 24 anos, conversa com ele. Se ele aceitar fazer uma constelação, aí faz a reconexão dele com o pai dele na constelação, tá bom? Ah, Rose, quando o pai é alcoólatra e fala o tempo todo, falando que quer morrer, daí meu filho fica com raiva. É o pai do seu filho, né? Que fala que quer morrer. Então é uma dor, Rose. O vício é muito maior do que ele, sabe? É por isso que ele não consegue parar. É algo maior, é algo para ser visto, é algo para ser olhado, tá? Então, por exemplo, ó, o filho fica com raiva. E aí, eu vou falar uma coisa assim para você. Procure olhar para isso, porque não sei quantos anos tem seu filho, mas o seu filho inconsciente, em algum momento, ele pode achar que ele pode salvar o pai e querer morrer no lugar dele. Isso é forte, mas é real, tá? Então, olhe para isso com carinho, perceba, faça para o filho, se o seu filho for pequeno, se ele já for adolescente, enfim, você precisa conversar com ele. Mas seria interessante você olhar isso no campo, como está, como esse filho tá em relação a esse pai, sabe? Porque às vezes o filho quer ir no lugar do pai, e aí ele procura também, porque ele acha que ele morrendo o pai fica, sabe? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A constelação mostra a realidade do que é ser pai e mãe. Gratidão, Tamires. Sim, vou deixar gravada. Como incluindo a pessoa alcoólatra. Não, peraí. Como incluindo a pessoa alcoólica, tenho um irmão, depende, nesse momento está internado para recuperação. Então, o alcoolismo, ele é um vício bem sério, tá? Às vezes é necessário algumas constelações. Cada vez que colocar no campo, vai vir algo. E assim vai tirando as camadas, sabe? Mas é aquilo. O adulto precisa querer para fazer uma constelação. Entende? Precisa querer se cuidar. É como o depressivo. Ele precisa querer ajuda. Então, todo vício, ele precisa querer ajuda. Se ele não quiser, é aquilo que eu falo. Quando o cliente não quer ajuda, o terapeuta não consegue fazer nada. Ninguém consegue ajudar. Ninguém. Se a pessoa não quiser ser ajudada, ninguém pode ajudar, infelizmente, tá? Mas uma constelação para o seu irmão, se ele aceitar fazer, seria interessante, tá? Daqui a 3 minutos vai cair, então tá bom. Eu vou deixar gravada, tá, gente?
Como incluir essa pessoa... Gente, se cair, fiquem tranquilos que eu vou deixar gravado. Como incluir essa pessoa que é carregador de um viciado. Então, a dor é de quem tá com o vício, certo? Então, ele precisa ser cuidado, ele precisa querer ajuda para que o terapeuta ou constelador consiga ajudá-lo. Porque o que vai acontecer na constelação? Vai mostrar da onde que vem essa dor para ressignificar e ir liberando tudo isso. Entende? A Laje falando pra Shirley, viu, né, Shirley? Falando do tempo. É que eu vou olhando, aqui não vai aparecendo relógio nenhum, gente, aí eu vou falando. Gratidão, gente. Muito obrigada. Volto. Eu volto sim. A gente vai fazer mais lives, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou deixar gravado também lá no YouTube, tá? Vou subir lá também. Quem não me segue ainda lá no YouTube, me siga lá. E deixando um convite aqui rapidinho. Toda segunda-feira eu estou aqui no Instagram fazendo oração na água. Essa água é para você, para os seus animais, para suas plantas, tá? Purificando, potencializando, fluidificando. Então é uma água abençoada que ali a gente tem a egrégora toda de luz que vem nos auxiliar. E ali as pessoas recebem também nessa água aquilo que está precisando naquele momento. É lindo. Se programe. Toda segunda, 18 horas, é sempre às 18 horas para egrégora, tá? Não fica gravado, todo mundo faz a oração junto, toma água junto. Convido vocês a estarem com a gente. Gratidão, Shirley. Quem não segue a Shirley ainda, vai lá, Shirley Loto, tá aqui no Instagram e também no YouTube, tá bom? Gratidão. Meu canal no YouTube, Mary Macedo Consteladora, tá bom? Me procurem lá. A live vai ficar lá também. Beijos e até!